Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados que falam sobre suas carreiras, pessoas que trabalham nas mais diversas áreas de dados e assim inspirar você, te ensinar alguma coisa, você que tem interesse nessa área, você que já trabalha nessa área e quer se manter atualizado. O Estatisticast está aqui trazendo todos esses convidados para você. O convidado de hoje é o Lorenzo Rodrigues. Ele é analista de dados e é sócio fundador da Empower Data. Lorenzo, seja muito bem-vindo ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. E aí, Fernanda, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom dia, dependendo de onde vocês estão. Prazer estar aqui, Fernanda. Obrigado pelo convite. Bom, basicamente, como você já apresentou, me chamo Lorenzo. Tenho uma longa jornada aí, não só dentro da área de dados, mas na carreira como um todo. Trabalhei 10 anos, hoje tenho minha própria empresa, mas trabalhei 10 anos aí dentro do mercado corporativo, desde a área de finanças, a parte de engenharia, a parte de projetos. Embarquei, Fernanda, em plataformas offshore. Então, tenho uma experiência bem grande aí para contribuir com o pessoal e, obviamente, trazer um pouco da minha visão de como os dados podem influenciar na sua carreira, o que realmente você precisa fazer, os cuidados que você tem que ter, os erros que a gente já cometeu, né, ao longo aí de todo esse processo. Prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês e espero poder contribuir bastante ao longo desse papo aqui. Então aproveitem, qualquer dúvida depois vocês podem perguntar a gente, comentar aqui embaixo, onde a Fernanda for disponibilizar o podcast. Com certeza, obrigada. E eu gostei que você vai trazer os erros aí, porque a melhor forma, uma das formas de você aprender a não cometer erros é ver os grandes, né? As pessoas que estão digamos, à sua frente na jornada que você quer seguir e evitá-los. Então, primeiro, né, vamos dar um primeiro passo. Compartilha com a gente como é que você começou a sua carreira, como é que você entrou no mundo dos dados. Bom, Fernando, não diretamente como muitas pessoas começam, né? Eu não comecei minha carreira trabalhando diretamente com dados, né? Eu me formei em engenharia de petróleo em 2012 e a primeira oportunidade que eu tive, como eu estava na área do petróleo, o petróleo estava super aquecido, eu entrei na área do petróleo, embarcando em plataformas offshore e comecei trabalhando em operações mesmo na área do petróleo. Só que com o tempo eu tive a oportunidade de migrar para uma área que ela era uma área mais numérica, digamos assim, né? Não era uma área de dados específico, mas uma área mais voltada à engenharia, uma área onde a gente tinha que interpretar alguns dados, entregar alguns dados para os nossos clientes, interpretar ali o fluxo de um poço. Então, ao longo dessa jornada ali dos meus 5 primeiros anos, eu cresci muito nessa área operacional, na área de gestão também, mas o foco maior, né, do último período ali desse intervalo na minha carreira foi justamente entregar informações, entregar dados, entregar informações valiosas para os nossos clientes. E aí, quais tipos de informações? Voltadas à área do petróleo, né? Principalmente fluxo do poço, principalmente aquela questão de perda. A gente tem todo um conhecimento técnico dentro da área de petróleo, e a gente basicamente testava um poço de petróleo. Para quem não tem familiaridade com a área de petróleo, basicamente, toda vez que você vai perfurar um novo poço, né, vou falar tanto em terra quanto em águas profundas, a gente ouve muito aí o pré-sal. Quando você vai perfurar um novo poço, você precisa fazer ali a conexão, né, da onde a gente está com o poço que está lá a quilômetros de profundidade, e depois que você faz essa conexão, essa perfuração, que você encontra o poço, você precisa testar ele, para ver se realmente ele vai produzir, se ele é capaz de produzir, quais são os diâmetros que serão utilizados para produzir. E a gente fazia essa etapa de teste, né? Uma das centenas, dezenas de etapas que existem ali dentro de um fluxo de operação e de um projeto de perfuração de poços. E nessa etapa é uma etapa determinante. É uma etapa onde a gente precisava de fato avaliar se o poço seria viável, se ele não seria viável, se ele seria um poço que a gente precisaria induzir ele a produzir, ou se ele já era, a gente chamar de surgente, né? Ou seja, ele produzia por conta própria, sem muito esforço. Então a gente fazia esses testes. Então a gente pegava, coletava todos esses dados, fazia algumas simulações com esses dados e passava algumas interpretações e algumas orientações para os nossos clientes. Então foi um primeiro contato que eu tive ali com essa área de dados, mas eu sempre gostei muito porque eu observava que, na real, né, eu não enxergava como uma área específica, mas como uma habilidade, e eu costumo falar isso muito, que é uma habilidade que todo mundo precisa ter. Porque se você tem um negócio próprio, se você trabalha num setor determinado, se você trabalha numa área já com dados, você vai ver que são informações que transitam ali que você pode influenciar
você pode direcionar, você pode suportar toda aquela decisão de uma cadeia de pessoas, de gestores, e isso faz com que tenha um impacto no negócio, tenha um impacto na empresa, às vezes até na nossa vida como um todo. Então eu comecei ali desse jeito mais operacional, com um pezinho ali em dados. Por vir da engenharia, a gente já tem um costume de ser um pouco mais analítico, né? Eu posso falar isso um pouquinho mais à frente. E aí, com o tempo, eu saí dessa área e fui para a área de finanças. Eu migrei de carreira completamente. E a área de finanças foi um ponto, foi uma virada de chave, porque era uma área de finanças mais voltada à parte corporativa. Então era uma área menos burocrática, né, com aquela questão financeira de, a gente tem que fazer o fechamento contábil, a gente tem que cumprir prazos contábeis, a gente tinha essas atribuições, mas era totalmente uma área voltada a suporte à tomada de decisão estratégica da empresa. Então a gente reportava diretamente ao corpo executivo de uma empresa, a parte do board de diretores dessa empresa, e ali acho que começou a ficar cada vez mais claro a importância de trabalhar com análise de dados. E aí eu comecei diretamente, mesmo em finanças, trabalhando bastante com a área de dados dentro do ramo financeiro, né? Não era um setor de dados da empresa como um todo, eu fazia até um vínculo, né, uma conexão direta com o setor de dados que existia, mas a gente começou a criar um setor de inteligência de dados dentro da área financeira, justamente porque, o que eu sempre falo, dentro da área de finanças, tudo passa. Né? Você pega um relatório de custos da empresa, você consegue descobrir praticamente tudo. Então, através disso foi aonde eu comecei, né, diretamente ali olhando para minha carreira, a entender um pouco mais, a criar um pouco mais de maturidade, onde um trabalho pontual de um departamento específico pode afetar a direção de uma empresa como um todo. É claro que ao longo da minha carreira tive várias oportunidades de empreender, já tive franquia, já fiz bastante coisa aí em termos de experiência, e eu sempre fui uma pessoa muito analítica. E foi aí, eu acho que a grande virada de chave dessa mensagem do que a gente faz hoje, do propósito do que a gente faz hoje, de ensinar as pessoas a terem esse tipo de habilidade. Porque é uma habilidade que, como eu sempre falo, tem que estar presente na vida de qualquer profissional, uma habilidade universal que não está mais específico para um cargo, específico para uma empresa. A gente precisa constantemente tomar decisões. Então, a minha carreira, ela veio, eu sempre falo que foi uma carreira muito de várias áreas, né? Eu nunca segui uma área específica e fui até o fim. Então, eu migrei de carreira algumas vezes, pude provar um pouco de tudo, e isso me ajudou bastante a ter uma visão do todo, né? E eu acho que esse contato com a área de dados foi um dos pontos primordiais para catalisar todo esse processo, né? Então, eu nunca trabalhei diretamente como cargo de analista de dados, até porque, de novo, eu sempre defendo que na minha cabeça isso não é um cargo, isso é um pensamento, é um mindset, é um perfil, né? Então, um diretor de empresa, ele precisa ser analista de dados. Um CEO de uma empresa, ele precisa ser analista de dados. Um analista, ele precisa ser analista de dados. Então, é meio que um pensamento que você tem que ajustar para que você possa tomar as decisões da melhor forma possível. E assim, resumidamente, né, é a minha experiência corporativa, cresci bastante, enfim, tive vários cargos, liderei equipes, e o mais interessante também é que quando a gente trabalha com a área de dados, a gente tem a oportunidade de conhecer muita coisa, conhecer várias áreas, conhecer o propósito do que você faz, para onde vai, para quem vai, quais são as decisões. E à medida que você aprende isso, conectar os pontos, né, entender por que aquilo está sendo feito, fica muito mais fácil você se destacar dentro de uma empresa, né? Então, dentro da área financeira, eu não era especialista financeiro, eu sou formado em engenharia, eu fiz um MBA, enfim, em finanças depois, me especializei, mas eu liderava um time que tecnicamente eles sabiam muito mais do que eu. Isso disparado, desde o primeiro dia eu já sentia isso, então tinha coisas técnicas que eu não era nem capaz de discutir com eles, e eu jogava limpo em relação a isso, mas por que eu liderava esse time? Eu acho que era justamente por essa questão de conseguir enxergar o todo, sair desse lado mais burocrático, lado mais técnico e conseguir fazer essa conexão, né? E à medida que você cresce na sua carreira, e eu provei isso na pele, você tem que deixar cada vez mais de ser aquela pessoa técnica, você tem que ser uma pessoa muito mais generalista, uma pessoa que enxerga os pontos, entende o propósito da empresa, para onde vai, para onde vem, quais são as novas diretrizes, a estratégia. Você precisa ser capaz de comunicar com todo mundo. E a forma mais fácil de fazer isso é conhecendo a empresa, né? E a forma mais fácil de conhecer a empresa é você dominar ali as informações, os dados que transitam dentro dela. Então foi uma carreira bem com bastante variação, com bastante oportunidade. E aí, em 2018, mais ou menos, a gente fundou a Empower Data. Eu ainda continuei no mercado de trabalho até 2022, maio de 2022, e de lá para cá, dos últimos 2 anos, eu me dedico full time aqui a Empower Data, capacitando, enfim, treinando as pessoas nessa área de dados.
Lorenzo, você falou três coisas que eu achei muito interessantes, eu quero pontuá-las. A primeira, em relação a essa última parte, né, que você falou que você estava gerenciando pessoas, mas não necessariamente você sabia muito ali do tecniquez da área financeira, né? E isso é importante pontuar, porque as pessoas que estudam para seguir, né, para avançar na sua carreira, tem algumas caminhos para você avançar, né? Então, o pessoal que está escutando a gente aqui, que é interessado em alguma área de dados, né? Às vezes a pessoa é ali analista, cientista, engenheiro, etc. Você pode se aprofundar analiticamente e virar uma pessoa mais técnica, ou você pode querer crescer na sua carreira, por exemplo, ser um gerente, mas o gerente ele não vai estar aprofundado ali, sabendo tudo, né, da, sei lá, programação, estatística, porque esse não vai ser o foco dele, né? Então é uma coisa a se pensar. Quando você tem a oportunidade de subir de carreira para um cargo gerencial, você tem que ter outras habilidades, né? E muita habilidade comportamental, saber lidar com pessoas, saber gerenciar times. E muita gente não quer isso, né? Às vezes a pessoa quer ser mais técnica, então é uma coisa importante a ter em mente, né, sobre isso. Então te colocaram nessa posição e você estava de boa ali gerenciando as pessoas, já que não tinha muita parte técnica de finanças. Mas foi mais ou menos isso? Exato, assim, de boa não, né? Nos primeiros meses foi um frio na barriga, porque como qualquer pessoa, acho que a gente sente medo, sente receio, sente que às vezes não está preparado. A primeira coisa que eu questionei na época minha esposa, eu falei assim, pô, será que isso faz sentido esse movimento? Né? Principalmente porque eu enxergava que existiria talvez uma barreira até de, sei lá, um pré-julgamento das pessoas, dessas pessoas mais experientes, mais técnicas, falando, poxa, qual é a lógica desse movimento? Né? E com o tempo eu entendi isso, com o tempo fez super sentido. Claro que eu aceitei, porque eu acho que na vida assim as oportunidades elas passam e a gente tem que abraçar quando elas passam. É muito comum a gente achar que está despreparado, mas eu acho que é muito mais fácil você aceitar a oportunidade que está passando, porque quem atribuiu já confia em você, e aí depois você se esforça o dobro, o triplo, quatro, cinco vezes mais para provar e se manter naquela posição, sustentar aquilo, né, e o longo prazo vai dizer se foi uma boa decisão ou não. Então, assim, eu acho uma sugestão que eu gosto de dar muito para o pessoal, para os meus alunos como um todo, é que a parte técnica ela é muito importante. Talvez a parte técnica é o que vai, no início da sua carreira, impulsionar todo o seu desenvolvimento. Então é muito importante você ter uma especialização técnica, você conhecer mais a fundo alguns temas, como, por exemplo, o tema de dados, você conhecer ferramentas, você conhecer conceitos. Isso é extremamente importante. Mas é inevitável um próximo passo. É inevitável você ir para um. Quem quer continuar crescendo, e aí você bateu num ponto muito interessante, o Fernando, que assim, tem gente que não quer crescer e tudo isso. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer crescer, porque o progresso ele traz um pouco de felicidade para a gente, né? O progresso, sentir que a gente está sendo valorizado, que está ganhando mais, que está evoluindo, isso traz um certo conforto, motivação. Então, às vezes, a pessoa que tem essa barreira, e eu estou falando isso porque eu já passei por isso, essa barreira de falar assim, não, eu estou de bom onde eu estou, não quero, é porque ela está analisando somente o próximo passo do ambiente que ela está. E às vezes o próximo passo do ambiente que ela está não é o passo que ela quer dar. Mas como um todo, ao longo da nossa carreira, quanto mais a gente cresce, mais opção a gente tem, mais a gente aprende, mais proveitoso é o trabalho, mais motivante é fazer aquilo que você está fazendo. Então, você, como um todo, crescer faz parte. Né? E sentir esse receio, esse medo de dar o próximo passo é o que também, né, acho que traz um pouco de sentido de construção de carreira para todo mundo e é como se fosse algo que estivesse impulsionando a gente ali ao longo do processo. E sentir isso é bom, pelo menos eu defendo muito essa linha de raciocínio. Então, às vezes as pessoas elas ficam limitadas, eu não quero dar o próximo passo, aqui onde eu estou tá bom, porque às vezes elas não estão enxergando quais são todas as possibilidades dos próximos passos. Ela está limitada ao que ela conhece. E existe um mundo de oportunidade, um mundo de empresas boas para se trabalhar, um mundo de lugares legais para se trabalhar, um mundo que eu estou falando isso por isso porque eu passei exatamente por esse processo, né? Eu cheguei a um ponto logo no meu primeiro momento de carreira ali que eu falei assim, poxa, eu estou insatisfeito, eu queria sair daqui, eu não quero, não tenho, eu já estava no nível pleno ali da engenharia, falava, eu não quero dar o próximo passo, eu não acho isso legal, eu sentia isso, sabe? E isso era uma barreira na minha cabeça, me desmotivava completamente. Porque eu falava, se eu não quero crescer, eu estou desmotivado, não quero continuar. Então eu ficava naquele sentimento de, nossa, amanhã é segunda-feira, nossa, mais um embarque, nossa, graças a Deus hoje é sexta-feira, nossa,
Eu só quero que chegue o final do mês para receber o meu salário. E isso, com o tempo, eu vi que a maior parte do nosso tempo a gente passa no trabalho. Se você não aproveitar isso, o que está acontecendo? Você está ali criando um processo totalmente desgastante que você não tem como você não trabalhar. Então, se você puder aproveitar isso da melhor forma possível, eu acho que esse é o caminho. E aí, quando eu comecei a conhecer outros horizontes, outros ambientes, outras empresas, outras, enfim, culturas políticas, todo o desenho corporativo, e aí eu falei, poxa, existe um mundo que eu desconheço e eu tô negligenciando esse mundo por ignorância, eu tô negligenciando esse mundo por não conhecê-lo, estou criticando. E aí quando eu provei desse mundo, eu falei assim, é muito melhor do que eu imaginava. E aí eu já trabalhava numa empresa que eu não sentia a síndrome do domingo, né, à noite. Eu já não sentia mais aquela questão, só quero. Lógico, às vezes a gente está cansado, mas ir para o trabalho era proveitoso, me desenvolver era proveitoso, porque eu senti que eu estava construindo algo para a empresa, mas aquilo também refletia e a consequência daquilo era algo na minha carreira. Então, eu acho que as pessoas que têm esse sentimento, vale pensar nesse ajuste, porque no final das contas, todo mundo acha que quer construir uma carreira boa, ganhar mais, ter uma condição melhor, ter um trabalho mais leve, ter um trabalho que seja, sei lá, de home office. Isso é possível, né? Basta você se capacitar, buscar e tudo isso. Então, pegando o gancho disso que você falou, Fernando, acho muito importante ter essa ideia de que o início é técnico. É muito difícil você começar não sendo técnico, né? Porque você é operacional. A sua primeira oportunidade vai ser operacional, é mão na massa, enfim, você vai rodar uma coisa que já existe ali, mas com o tempo, o próximo passo é gestão. Seja gestão, mas eu não sou gestor, tá? Mas você, como uma pessoa que é plena, uma pessoa que é sênior, você vai instruir pessoas que estão começando. E tinha um líder, né, um gestor que trabalhou comigo há muito tempo, que eu achava muito interessante a visão que ele trouxe, que era o seguinte: olha, a responsabilidade que a gente tem com os estagiários é tão grande quanto a responsabilidade que a gente tem com outras pessoas da empresa, outros integrantes da empresa. Por quê? Porque o estagiário, ele é uma pessoa que não conhece nada, ele está extremamente cru, e às vezes a gente, como cultura, a gente entrega só coisas burocráticas, operacionais, trabalho manual, trabalho braçal, onde a contrapartida, o objetivo é ele formar. O primeiro objetivo do estagiário é formar, não é trabalhar naquela empresa, é formar. Esse é o primeiro objetivo, esse tem que ser o foco dele, formar. Se o trabalho está atrapalhando ele, o gestor tem que enxergar isso e dar mais espaço para ele continuar estudando e formar. E o segundo objetivo não é a formação acadêmica, o segundo objetivo é você formar ele dentro do meio corporativo, ou seja, é ensinar a construção de carreira para ele. E aí depois ele vai trazer frutos para o trabalho. Então, muita gente, eu acho que cria um ambiente diferente, uma barreira diferente quanto a isso. Por isso que eu falo que o viés generalista, você com o tempo sair desse lado técnico, entender de gestão, entender de pessoas, entender de comunicação, é o que abre portas a ponto de você não precisar de ficar pensando, será que amanhã eu vou estar empregado? Será que amanhã vai ter uma oportunidade? Claro, cada um tem a sua situação, mas uma pessoa que segue esse caminho no longo prazo é muito difícil ela não ter oportunidade. Muito, muito, muito difícil. Então, acho que isso é um ajuste, é um pensamento que vale a pena levar para dentro de casa, fazer o dever de casa, refletir sobre, para quem não tem ainda esse pensamento. Eu acho muito, muito, muito importante. Inclusive, um outro ponto que você falou bem no começo, né, que eu acho que se relaciona a tudo que você está falando agora, é a sua própria carreira, né? Você, apesar de você ter começado nessa parte analítica, né, porque afinal você se formou em engenharia, você estava trabalhando usando aquelas habilidades comportamentais, né? Desenvolvendo. Então, você falou que você tinha que trabalhar com projetos, claro, você fazia análise, você fazia os testes lá do setor petrolífero e tudo mais, mas tinha essa parte da comunicação, né? Você ter o resultado e comunicar o resultado. Essa parte que muita gente que está começando na análise de dados, ela está tão preocupada com ferramenta que ela não tem essa visão do todo, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É bom você tocar nisso, Fernanda, porque isso não é uma coisa que vem da noite para o dia, né? E eu acho que as pessoas têm que entenderem que essa cobrança existe, esse direcionamento existe, mas não é da noite para o dia que você vai sair do lado ferramental e ir para o lado mais corporativo, mais para um lado mais de gestão, de visão, de estratégia e tudo isso. Isso é com o tempo. Então a pessoa ela começa se desenvolvimento, com um desenvolvimento técnico. Obviamente, eu sempre falo para quando for estudar algo novo, independente do assunto, do tema, tentar aprender com
a teoria e prática. Você praticar, 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 porque né, tem até um termo que eu li num livro há um tempo atrás, que chama paralisia analítica, né, que é aquela pessoa que ela nunca acha que ela sabe o suficiente para colocar em prática. Isso é muito comum. Né? Existem, sei lá, muitas pessoas que eu conheço que são extremamente inteligentes, que sabem muito mais do que outras pessoas, só que eles acham ainda que precisam continuar se alimentando de conteúdo, de conhecimento, porque ainda não chegaram lá. E a verdade é que a gente nunca chega. Né? Então, a pessoa que ela aprende um pouco e já aplica, ela já se destaca no meio dessa multidão como um todo. E pegando o gancho do que você pontuou, né, quando a gente tá olhando para essa questão de ferramenta, é importante sim a ferramenta, mas eu acho que o mais importante é você conseguir responder os porquês. Né? Por que você está fazendo aquilo? Para quê? Por que aquilo importa? Por que as pessoas têm interesse naquilo? O objetivo do seu trabalho reflete em quê? E aí você vai entender que a ferramenta que você está usando é um meio para esse objetivo e não, de fato, o fim. Mas, assim, normalmente eu acho que essa pressão ela existe no longo prazo, mas para as pessoas que estão começando, é ter uma visão de que aprender a ferramenta é o que vai abrir essa porta. Você sempre tem que buscar essa porta, mas aprender a ferramenta é o que vai começar a fazer criar um senso de que isso faz sentido. Lógico, muita gente começa a pecar nesse ponto e aí só olha para o lado técnico e técnico, técnico. Eu até gosto de falar, eu passei por isso ao longo da minha carreira, assim, as pessoas que trabalham na área da TI, por exemplo, são pessoas que têm um conhecimento técnico absurdo, um potencial absurdo. E muitas das vezes, eu não estou generalizando, eu sei que tem pessoas diferenciadas, mas a grande maioria aprende o que na faculdade ali, aquele ensino tradicional, você aprende tudo muito técnico, 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 técnico. E aí eu sempre falo, Fernando, que, por exemplo, a área da TI é uma área que tem um potencial gigantesco, existem pessoas excepcionais que trabalham ali, mas o que falta para a grande maioria dos profissionais é justamente essa questão de ter uma visão macro, de ter uma visão do negócio e sair um pouco desse lado técnico. Por quê? Porque muitas vezes você precisa de um problema e aí você vai na área da TI, tem pessoas brilhantes em termos técnicos ali, e aí você pede, não estou criticando a área da TI, eu só estou mostrando a importância de entender esses pontos e conectá-los, e aí você chega e fala, olha, eu estou com esse problema, eu criei esse tipo de informação, a pessoa ela consegue traduzir exatamente o que você precisa. Só que quando ela traduz sem ter o senso do que ela está fazendo, normalmente a informação pode vir errado. Normalmente a informação vai vir desconexa com o que você precisa. Mas um profissional que está na área da TI, aí a gente pode falar de diversas áreas da TI, né, não especificamente na área de dados, mas que consegue entender o negócio, interpretar o negócio, entender a necessidade. Esse profissional está muito mais qualificado a ser um profissional essencial, um profissional que vai crescer, um profissional que vai gerir equipe. Por quê? Porque, no final das contas, o que a gente tem que ser capaz é resolver problemas. Né? A gente tem que ser capaz de solucionar problemas. Qualquer cargo, qualquer setor, seja um consultor, seja um integrante, seja, enfim, você está ali para resolver alguns problemas. Você tem a sua rotina, mas no final das contas a expectativa é que você faça, melhore e que você resolva problemas no dia a dia. Então, se você está ali só mantendo um lado burocrático, dificilmente você vai se tornar um profissional valorizado no longo prazo. Agora, uma outra coisa, o meu terceiro ponto do que você falou no começo, que eu achei genial, foi a questão de ser um analista de dados, né? Você falou assim, a pessoa, apesar de ter, às vezes, esse cargo, é muito difícil você ser só analista de dados, porque você está analisando dados de alguma coisa, né? Então, primeiro que tem essa conexão do que a gente vem falando, né? De você estar envolvido numa área de negócio. Você pode ser analista de dados, financeiros, você pode ser analista de dados, químicos, né? Muita gente trabalha ali na área química, que tem muitos dados, afinal, qualquer área, né? Até jornalismo. E você também não pode se apegar só ao cargo, né? O fato de você analisar dados deve ser uma habilidade independente da sua formação, independente da sua área de trabalho, do seu nível, né? Como você vem falando, o que eu acho muito importante, principalmente para quem está no começo, saber quem está começando, a pessoa é mais técnica, porque é até mais fácil de aprender, né? É mais fácil você aprender, não sei, uma linguagem de programação do que a lidar com pessoas difíceis, que você acaba aprendendo ao longo da sua carreira. E é, essa pessoa mais técnica, ela vai saber analisar dados, mas não é porque você é dono de uma empresa e você nunca precisou tocar no Excel que você não vai saber. Afinal, você acaba, ao aprender, né, desenvolver essa habilidade, você acaba desenvolvendo o seu senso crítico também. Então, é muito importante você ter essa noção.
Você cria uma maturidade diferenciada, né, Fernando? Então, por exemplo, se você está gerindo uma empresa e você tem um viés analítico, o seu comportamento é diferente. A decisão que você vai tomar, você sabe exatamente o que você precisa. Eu li há um tempo atrás que toda decisão que a gente toma, ela é emocional. Olha só que coisa interessante, né? É meio contra-intuitivo isso. Toda decisão que a gente toma é emocional. Ué, mas um analista de dados, ele não trabalha para dar suporte à tomada de decisão? Sim. Apesar dela ser emocional, você muitas vezes precisa de ferramentas, você precisa de estar todo ali estruturado para que você tome essa decisão da melhor forma possível. Por que ela é emocional? Porque muitas vezes você olha para o que está óbvio na sua frente e fala, não vou nisso, eu vou em outra coisa, porque eu acho que é assim. Né? Então, envolve um lado emotivo. A gente não é um robô, sim ou não, com base naquilo ali. Né? Você trabalha na área de estatística, a gente sabe muito bem que tudo tem uma margem de erro, tudo tem ali um mínimo desvio. É difícil você ter tamanha precisão de informações para você tomar a melhor decisão. Tanto é que a gente muitas vezes fica arrependido de uma decisão que a gente toma. Ué, mas espera aí, você não estava todo embasado e tudo isso? Porque nem sempre a gente está com tudo que a gente precisa, com toda a estrutura, com todo o suporte, com todas as informações. A gente nem sempre está 100% confortável de tomar aquela decisão. Né? Então, a decisão ela tem um lado emocional muito grande. Como a gente contrabalanceia isso? Com dados, com informações corretas. E aí, a partir do momento que você tem isso em mãos, como um gestor, você pensa diferente, você age diferente, você estrutura seu time de uma forma diferente. Se você tem isso em mãos como um analista, você entrega relatórios diferentes, você ajuda o seu gestor com um apoio diferenciado. Então, é uma reação em cadeia. Se você é um CEO de uma empresa que gera ali, sei lá, centenas de integrantes, milhares de integrantes, você vai fazer com que esse pensamento seja propagado desde o topo da sua cadeia hierárquica até a base. E as pessoas vão pensar diferente. Então é muito difícil hoje, no cenário de hoje, a gente tem empresas que sobrevivem durante muito tempo, que têm ali aquele objetivo de perpetuar ao longo do tempo, né, de existir e crescer sem que ela tenha uma base de dados, sem que ela tenha um senso de tomada de decisão mais analítica. E aí é aquilo, as ferramentas estão aí para você aprender, para você se desenvolver, para facilitar esse processo, mas com o tempo você começa a casar a parte de comunicação com a parte de pensamento crítico. Então é uma habilidade que está para mim muito associada, muito fora desse escopo técnico, sabe? Isso é um pouco. Eu sei que o mercado como um todo é confuso nessa visão. Você tem empresas que abriu uma vaga de analista de dados, não, analista de logística, mas você quer, no fundo, o que eu tenho visto? As vagas, elas estão sendo abertas para analista de logística, analista disso, analista daquilo, engenharia daquilo, projetos, mas no fundo você vai ver as habilidades, você tem sempre alguma coisa ali, senso analítico, senso crítico, habilidade com Excel, habilidade com Power BI, habilidade com isso. Porque no fundo o que as pessoas querem é que você seja capaz de resolver problemas e que esses problemas sejam resolvidos com base nos dados que você tem. Então, esse senso ele precisa se propagar não só num cargo específico, mas em toda a cadeia corporativa, em toda a empresa. Eu acho que ao longo do tempo, a gente falou muito, né? As pessoas têm que ser comunicativas, você tem que ter uma habilidade interpessoal. Eu acho que esse viés analítico ele está cada vez mais forte dentro desse meio, a ponto de daqui a alguns anos isso ficar muito mais claro, de que você só vai chamar alguém se essa pessoa tiver esse perfil, porque isso facilita todo o processo. E aí a gente vai refletir isso em toda a cadeia acadêmica também, né? Porque ao longo da minha faculdade, por exemplo, por mais que eu fiz engenharia, tinha algumas coisas ali, mas dificilmente a gente trabalhava senso de tomada de decisão, dificilmente a gente trabalhava cenários reais, até a estatística mesmo, já falei isso com você, eu tive uma disciplina de estatística aplicada que era só o nome, era infinitos conceitos, coisas que eu falava assim, cara, que doideira, eu não estou entendendo nada disso daqui, mas estava ali aprendendo para fazer a prova, para passar, esse era o único objetivo. E hoje, ensinando, eu enxergo de uma forma bem diferente, eu acho que não precisa ser complexo. Eu acho que quando a gente dá algo complexo para as pessoas é mais para alimentar o nosso ego como professor, como instrutor, para falar assim, não, vou te desafiar em algo complexo, do que a gente abrir portas para aquela pessoa enxergar que aquilo tem aplicação na vida dela. Então, eu sempre tento levar um pouco disso. Se eu for ensinar estatística para alguém, eu vou pegar um problema real, e vou falar por que a estatística te ajuda nisso daqui. E vai ficar muito mais claro, muito mais evidente do que só simplesmente tacar um conceito, tacar regrinhas, pegar um livro dessa grossura e fazer a pessoa ler e aquele livro parecer um livro de matemática lá do ensino médio, onde só tem fórmulas e não tem problema nenhum. Então, acho que a gente tem que pivotar um pouco esse modelo para criar esse senso de que a análise de dados, né, o analista de dados,
já deixou de ser um cargo há muito tempo. É mais um senso que a gente precisa que esteja presente na mentalidade, no comportamento, ali nas habilidades. Por isso que eu falei que é uma habilidade universal na hora que a gente estava conversando. E que, como você falou, todos os níveis na empresa têm que ter esse senso, né? Porque às vezes a empresa está ali contratando uma pessoa júnior e queira que a pessoa seja data-driven, com senso analítico, o gerente não é, aí na hora que a pessoa dá uma sugestão, o gerente não gosta. Então também tem que tentar manter ali a consistência, né? Lourenço, outra pergunta que eu tenho para você é, nessa sua carreira aí, onde você, né, já trabalhou com petróleo, com finanças, já foi empreendedor. Qual foi o seu maior aprendizado? Fernando, eu acho que o maior aprendizado foi justamente essa capacidade de se adaptar, né, que a gente está falando. Porque quando, no final das contas, não existe nada difícil, né? Eu gosto de falar essa frase assim: quando você tem um bom direcionamento, tudo fica mais fácil. E por que que eu tô falando que não existe nada difícil? Porque tudo a gente aprende ao longo da vida, tudo a gente consegue aprender, né? Então muita gente fala, mas eu tenho dificuldade com isso, dificuldade com aquilo. Claro, todo mundo tem medo. Quando eu fui chamado para ir para uma área de finanças, eu tive medo. Quando eu fui chamado para liderar um time de finanças, eu tive medo. Quando eu comecei a montar a estrutura, criar em Power Data, eu ficava receoso, eu ficava com medo, eu ficava preocupado. Só que ao longo do tempo, esse medo faz bem, porque nada mais é do que você tá dando a devida importância àquilo que você foi concedido, enfim, que deram nas suas mãos de responsabilidade. E aí, com isso, você começa a se blindar, com isso você começa a se preparar, com isso você começa a correr atrás. E esse é o processo mais natural de qualquer coisa para aprender, né? Então, esse senso e o conceito como um todo de construção de carreira é muito no longo prazo. Quando a gente está olhando para. Se a gente, todo mundo que está assistindo e fizer uma reflexão, quão capaz nós somos de projetar os próximos 10 anos da nossa vida, a gente vai ver que a gente é muito limitado. Você vai projetar os próximos 10 anos falando, eu quero ser um gerente, eu quero ganhar mais, eu quero. É uma agulha no desenho como um todo. Aí, se você refletir dos últimos 10 anos da sua carreira, você vai ver que o tanto de coisa que aconteceu é impossível essa projeção existir. Então, é muito comum quando a gente olha para nossa carreira, a gente ficar com esses medos e receios. Então, hoje eu tenho plena convicção de que uma pessoa que ela se dedica, que ela corre atrás, que ela não tem esse pensamento, isso aqui para mim tá bom, eu não quero mais nada, que ela conseguiu mudar e pivotar isso, sempre vai ter espaço no mercado de trabalho, independentemente da economia, independentemente do que está acontecendo, do lugar que você trabalha, da empresa que você trabalha. E você tocou um ponto muito importante. Você falou assim, muitas vezes você quer ser data-driven, você quer ser orientado a dados e seu gerente não é. Não tem problema nisso. Isso não é necessariamente um problema, é uma oportunidade para você construir essa cultura, uma oportunidade para você mostrar que existe um caminho diferente. Lourenço, mas mesmo assim, essa abertura não aparece, esse envolvimento, a porta é fechada, eu me sinto totalmente ali travado no meu desenvolvimento. O mercado vai te absorver em outro lugar. O que importa é você continuar se desenvolvendo. Talvez aquele lugar ali não é para você, mas você vai ser absorvido em outro lugar. Agora, se você para, se adapta àquilo ali e vive aquela vidinha, dificilmente você vai ser absorvido. E aí, eu gosto, né, às vezes, de soltar umas frases assim e que eu ouvi assim: quem não cuida da carreira, cuida do desemprego. Simples assim. Né? Então, se você não se dedica para sua carreira, em algum momento vai acontecer alguma coisa. E o que eu mais vejo é pessoas que muitas vezes são demitidas, pessoas que muitas vezes são desligadas, e aí tem N fatores, às vezes não é culpa da pessoa, às vezes é a empresa que fechou, às vezes é economia, enfim, tem mil fatores. Só que quando acontece, a gente começa a correr atrás, né? E eu tô falando porque isso já aconteceu comigo. E quando acontece, a gente começa, não, agora tem que correr atrás, agora, meu Deus do céu, não. E eu acho que esse senso, ele tem que ser dosado na nossa vida, independente do nosso momento, né? Então, se você está confortável no seu trabalho, tá tudo bem, você está crescendo, está ganhando muito, cria o desconforto, cria o senso de agora eu tenho que correr atrás. Porque amanhã a chave pode virar e você vai ter que criar esse senso. Então, é melhor você dosar isso com baixas, né? Com poucas, com a dosagem baixa ao longo do tempo, do que você simplesmente abandonar, ficar vivendo ali aquela vida perfeita e do dia para noite perder aquilo tudo e aí você ter que se virar do dia para noite também. Então, eu acho que o grande ponto, né, de poder ter transitado por todos os lugares é justamente essa questão de enxergar de que qualquer coisa a gente pode aprender, qualquer ambiente a gente pode se adaptar e que não tem problema nenhum com isso, né? Nossa carreira é isso aí, é esse acúmulo de coisas que a gente vai absorvendo. O que a gente faz nesse momento é uma coisa. Agora, o que a gente absorve, nossa experiência corporativa, experiência de mercado, só vai acumulando, independente do que você faz.
Eu tenho alguns alunos, Fernando, que inclusive tem um caso até recente da Ana, é o nome da minha filha. Ela começou como frentista. Olha que coisa estranha. Aí você fala assim, pô, você aceitaria um emprego de frentista? E aí muita gente vai falar assim, pô, não, fiz faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, poxa, não é pra mim não. Às vezes, muitos amigos meus formados em engenharia, eles fechavam as portas por conta disso, né? Não, sou engenheiro, não vou trabalhar como analista. Sou engenheiro, não vou aceitar qualquer emprego, não vou aceitar, eu quero trabalhar como engenheiro. Foi isso que eu estudei. Isso é fechar a porta. Ela começou como frentista. Aceitou, começou, com o tempo ela foi se destacando dos outros frentistas e as oportunidades vão se abrindo, e aí de repente ela já foi chamada para ser uma meio que supervisora administrativa, e aí de repente ela já foi chamada para ser uma área mais voltada ali para a parte corporativa como um todo, sair dessa operação como analista e foi indo, foi indo. E hoje ela trabalha na área de dados. Mas se você for conversar com ela e falar assim, o que você fez para chegar nisso, é evidente, na hora que ela for contar a história dela, talvez ela nem enxergue, mas na hora que ela vai contar a história dela, ela nunca estava parada, ela não se importava com aquele momento específico, ela estava correndo atrás o tempo inteiro. Então, eu sou a favor muito disso. Cara, eu já fui demitido, no meu primeiro emprego eu fui demitido. Problemas econômicos, o petróleo, pum. E assim, todo mundo na hora que bate a demissão, você vai falar assim, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, é agora, tem que correr pra lá e pra cá, você fica desesperado, e aí você cria um senso de energia que não existiu há anos. De repente você virou a pessoa que vai correr atrás de tudo, que vai mudar tudo, que vai tentar tudo, e que pode passar 10, 12 horas estudando, e se você antes passasse 1 hora a mais no trabalho, você estava reclamando da sua vida. Então, esse fluxo, eu acho que é um ajuste que me fez enxergar ao longo de todo esse processo que não importa onde você está, se você souber aproveitar, a sua carreira é uma construção. E essa construção é o que vai refletir no longo prazo, que hoje você é incapaz de projetar. Simples assim. Excelente. Parece até um pouco pessimista, né? Mas a verdade é que é muito realista. E sabe o que que isso me fez Sim. pensar, Lorenzo? Em relação ao LinkedIn. Muita gente só vai para o LinkedIn, abre o LinkedIn, quando eles estão procurando trabalho. Aí que eles vão atualizar a página, colocar o CV, de repente entrar em contato com empresas. Tem gente que nem isso, né? Mas tem gente que começa meio que correr atrás. Mas foi exatamente o que você falou. É ali no desemprego, na urgência, sei lá, que a pessoa vai fazer uso de uma ferramenta muito poderosa, que é o LinkedIn aqui que eu estou trazendo como um exemplo, que é uma coisa que você deveria manter uma constância, né? Então você está trabalhando, você está feliz, você está ali, de repente, na sua zona de conforto, pô, vamos criar um conteúdo no LinkedIn, vamos começar a fazer um networking, vamos falar com as pessoas, vamos adicionar as pessoas, vamos conhecer pessoas em áreas diferentes, né? Eu mesma, quando eu comecei na internet, nas redes sociais, eu não sabia muito do mundo que tinha aí na minha frente, apesar de eu já estar trabalhando, né? Eu tinha uma doutorado em Business Analytics, mas eu não conhecia as mais diversas ramificações, por exemplo, o que um engenheiro de dados fazia, porque isso nunca foi o meu foco. E eu comecei a descobrir essa área com pessoas que trabalham nessa área. Esse é só um exemplo, né? E tem tanta Uhum. coisa que a gente não conhece, por que não usar é, de redes sociais para fazer isso enquanto você está trabalhando feliz? Sim, o alcance é gigantesco, né, Fernanda? Eu, particularmente, também tinha esse preconceito com o LinkedIn, né? Até comentei no início aqui da nossa conversa que esse ano eu me tornei top voice lá, eu sempre produzo bastante conteúdo, mas assim, eu tinha um preconceito há uns 5, 6 anos atrás, falando, pô, isso não funciona aqui no Brasil, nunca vi ninguém ser contratado por lá. E nos últimos 4 anos eu comecei a me dedicar a entender, a trabalhar em cima disso daí, a tentar fazer alguns testes. Eu deixei um pouco essa ignorância minha de lado, de criticar sem saber, porque eu não sabia e falava que não funcionava. Era muito mais fácil para o meu cérebro falar assim, ah, eu não quero fazer isso, porque isso aí não funciona. Fugia sempre mais fácil. E aí eu falei, não, já que me explicaram ali a dinâmica, eu falei assim, já que funciona, deixa eu testar. E aí eu posso falar se sim ou se não. E eu posso afirmar que, assim, um profissional que está visando o longo prazo, a construção de uma carreira, e não está presente no LinkedIn, essa construção está em processo, tem uma falha, né? Então, se você quer construir uma carreira de sucesso, se você quer se conectar com pessoas boas, com pessoas que vão, às vezes, abrir uma porta, com uma parceria que vai existir, com um contato que você vai fazer, você precisa estar na rede social
No LinkedIn especificamente, Lourenço, mas eu tenho que compartilhar minha vida. Não, ali é como é sua vida profissional. Você compartilha o que você aprendeu, o que você se desenvolveu, você compartilha um pensamento sobre coisas profissionais. Você não precisa ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, você não precisa ficar postando crítica de alguém, você não precisa fazer nada disso. Você só precisa seguir o seu caminho de carreira. O alcance é muito maior, o nível de pessoas que você atinge é muito maior. Então é um tipo de network, né? Existem dois tipos de network, mas esse é um tipo de network que ele é necessário. E eu, quando eu comecei a praticar isso, colocar em prática, Fernando, eu comecei a receber muitas propostas de emprego. Muitas propostas, muitas. E aí eu comecei a ficar assustado. Eu falei, que isso? Com pequenos ajustes, né, que a gente pode falar em um segundo momento. Mas assim, existe sim um caminho, uma estratégia para facilitar esse processo e estar presente nessa rede social é o que pode abrir muita porta. E, pegando o seu gancho, quando a gente não conhece, né, quando a gente não consegue enxergar coisas além daquele escopo que nós temos, daquele mundinho que a gente vive, a gente acha que aquilo ali é o que tá bom. Né? Então, se você trabalha no emprego que você ganha 3, 4, 5 mil reais, você acha, cara, isso aqui é o que tá bom. Quando você vai aumentando o seu networking, conversando com pessoas que estão crescendo, que estão com outras oportunidades, que têm outra visão, tudo isso, você começa a ver e fala assim, caramba, será que isso aqui é bom mesmo? Olha o que existe aqui do lado que eu não conhecia. E só é possível conhecer isso se você estiver envolvido com mais pessoas, conectando com mais pessoas. Então é sair um pouco desse. O dia a dia de trabalho ele tem que ter não só o seu trabalho operacional, mas essa construção de carreira, de você se capacitar. Eu sempre coloquei para todos os integrantes que eu liderei, 10% do seu tempo tem que ser para uma capacitação. 10% do seu tempo tem que ser voltado para você buscar um network, seja num evento, seja através de uma rede social. Por quê? Porque isso faz parte da construção de uma carreira. Se você não faz isso, você vai ser engolido pela sua rotina. E aí, daqui 10 anos, você vai estar fazendo a mesma coisa e não saiu do lugar. Tem que começar a sair, tentar sair da bolha, né? A bolha é muito confortável, mas é aquilo, né? Quem disse que tinha que ser fácil? Quem disse que a gente nasceu para ficar no conforto? É bom Exatamente. é, a gente tentar um pouco, né? Testar coisas novas, conhecer gente nova, abrir um pouco aí nosso campo de visão, porque de repente essa zona desconfortável que a gente entra acaba resultando numa coisa muito maior, né? Nunca se sabe. Exatamente, Fernanda. Até o exemplo, né? Pensa o seguinte: é muito mais fácil você conhecer uma pessoa pela internet, devido ao alcance, o tamanho da internet, do que de fato conhecer essa pessoa presencialmente, em um lugar. Então, isso é uma barreira que a gente tem que quebrar. Né? A gente pode falar aqui, mas assim, a gente nunca se encontrou pessoalmente. A gente se conheceu na internet, trabalha aqui no mesmo ramo. Você mora nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Então seria uma coisa muito improvável a gente ir para o mesmo evento, conversar nesse mesmo evento, construir ali um certo contato, trocar experiência. Então, no final das contas, a internet ela é muito disso, né? De oportunidades que se abrem que seriam impossíveis de você conseguir conquistá-las através de outro meio. Então a gente tem um alcance quando a gente está na internet absurdo. O pessoal está ouvindo a gente aqui, você pode estar em qualquer outro lugar ouvindo esse podcast. Né? Então, olha o benefício disso. Mesma coisa para a construção de uma carreira. A sua conexão profissional, você pode construir inúmeras conexões. Talvez não são conexões tão profundas, né? Tão intensas quanto você trabalhar com uma pessoa, você conviver com ela, mas são conexões que podem sim gerar bons frutos. É, com certeza. E além disso, né, que eu concordo totalmente, eu sempre falo para as pessoas, né, deem aí uma chance para as redes sociais, dá trabalho, mas o que que não dá trabalho, né? Você mostrar quem você para, né, trocar experiências e tal. Além disso tudo, o que que você falaria para as pessoas que querem trabalhar nessa área, trabalhar com dados, pessoas que estão agora engatinhando nesse mundo? Bom, eu vou falar um pouco de um caminho técnico, né? Acho que a gente falou bastante da importância de ter essa visão diferenciada. Mas um caminho técnico de quem está começando, eu sempre falo o seguinte: você tem que ter um conhecimento básico que seja no Excel. Lourenço, eu nunca abri o Excel, nunca fiz nada em Excel, não sei nada de Excel. Você precisa sim ter um conhecimento básico de Excel, não tem como negar isso. Até porque nas empresas, mesmo às vezes abre uma vaga cientista de dados, aí você vai ver, eu conheço vários, e 80% do tempo é trabalhando com Excel, 20% com outras ferramentas. Então, o Excel é fundamental. Depois do Excel, eu seguiria um caminho para o Power BI, que é uma ferramenta que chama atenção
gestores, chama atenção por conta do visual. Quem não conhece Power BI, depois a gente pode aprofundar num tema, num segundo encontro, mas é uma ferramenta também da Microsoft para criação de dashboards ali interativos, online. Então é uma coisa que veio para revolucionar. E aí depois a gente tem alguns outros caminhos, né? Iria para a parte de SQL, que é a parte de bancos de dados, que é onde você passa a ter um conhecimento, poxa, beleza, eu preciso extrair dados. O que é banco de dados? É basicamente aonde ficam armazenados os dados que estão no sistema da sua empresa. Né? Quando você pega uma planilha de Excel com informações ali, é como se ela fosse um tipo de lugar que está armazenando aqueles dados. Um banco de dados é basicamente onde está armazenando através de um sistema que está sendo utilizado. Então, SQL é extremamente importante. Aí você já vai para a parte de programação Python. E aí as pessoas vão perguntar, falando assim, Lourenço, mas eu preciso saber disso tudo? Eu preciso dominar a fundo isso tudo? Não, de jeito nenhum. Se você tiver um conhecimento intermediário em Excel, intermediário em Power BI, intermediário em SQL, e aí já começar a pegar ali um iniciante em Python, né? Obviamente, dentro disso tudo, conceitos básicos de estatísticas, você conseguir conectar isso tudo, já é mais do que suficiente para você resolver mais de 90% dos problemas. Então, eu vejo muita gente assim, eu comecei a estudar Power BI, e aí a pessoa quer estudar tudo que existe antes de tentar resolver um problema. E falando por nós aqui, enfim, experiência em consultorias, experiências, quando eu aprendi Power BI, eu ainda trabalhava, enfim, criava projetos dentro da empresa sobre isso. A maioria das coisas eu fazia com um nível intermediário, no máximo. Então é muito difícil. De novo, o simples bem feito já faz uma baita diferença, porque não existe, né? Não existe. Então, para quem está começando, desenvolvimento técnico, e em paralelo com esse desenvolvimento técnico, em paralelo, não é para fazer depois, você precisa já pensar no seu portfólio de projetos. O que você está aprendendo, então, você coloca em algum lugar para mostrar aquilo para um recrutador. Você tem que tocar o seu LinkedIn, você tem que estar muito voltado à parte técnica, mas o que vai conectar você com o seu futuro, as oportunidades. Né? E hoje em dia não existe nada mais poderoso, como a gente falou, do que o LinkedIn, do que você ter um portfólio, do que você conseguir apresentar o que você sabe fazer. Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, que certificado é importante, mas não é determinante. Então, se eu for contratar uma pessoa hoje, e a maioria das pessoas que eu convivo, gestores, enfim, diretores, a maioria das pessoas compartilha desse mesmo pensamento. Se você for contratar uma pessoa hoje, você vai dar um problema para ela resolver. E aí você vai olhar esse problema, como ela resolveu, o que ela trouxe para você, se ela pensou diferente, se ela não pensou. E aí vai avaliar ela em cima daquilo. Então, hoje em dia está muito mais assim, o seu certificado ele não serve para muita coisa a mais. Eu quero saber o que você consegue fazer. Então, se desapegue um pouco dessa questão de certificação, foque mais nas suas habilidades, no seu desenvolvimento. Não, obviamente, não estou falando que o certificado não é importante. Eu falei que ele não é determinante. Então, assim, o que vai determinar você conquistar uma vaga é o seu conhecimento aplicado. E aí lembra, conhecimento técnico de um lado, oportunidade do outro. Como é que você linka isso? Portfólio, LinkedIn. É a forma mais rápida de você conseguir as oportunidades. Beleza? Excelente. E como é que você enxerga esse mercado de dados hoje em dia? Você acha que ainda está em expansão? Você acha que estagnou? Como é que você vê? Fernando, até publiquei um artigo no LinkedIn que era em cima da ótica de programação, né? Falando que o mercado de programação ele estava meio que esfriando, tinha diminuído, que já não estava entre as top vagas divulgadas pelo LinkedIn, acho que em 2023, esse tipo de coisa, e o meu pensamento vai ser análogo à área de dados. Como eu falei, o aprendizado de dados, a habilidade com dados, para mim, é uma habilidade universal. É uma habilidade que todo profissional deveria ter. Simples assim. Então, é impossível reduzir a quantidade de vagas. Porque hoje em dia existe um déficit absurdo. Então, à medida que as empresas vão enxergando a necessidade desse tipo de habilidade, mais e mais vagas vão sendo lançadas no mercado. Talvez no início desse boom que a gente teve, foi um boom de contratação para analista de dados. Pessoas para trabalhar numa área específica de dados que a empresa criou. Criei uma área de business analytics dentro da minha empresa, eu preciso compor esse time. Isso era muito comum um tempo atrás. Hoje você já vê uma permeabilidade maior em todos os setores. Então, eu tenho uma pessoa no meu setor que trabalha na área de finanças, e às vezes ele é um contador, um administrador, ele sabe bastante de finanças, mas ele tem um viés analítico muito grande. Ele tem habilidades na área de dados muito grande. Então, passa a ser uma necessidade do gestor falar, eu quero contratar alguém que seja da área de logística, mas que tenha essa habilidade de dados. Então, eu discordo completamente quando a gente fala assim, o mercado de dados já saturou. Estão contratando cada vez mais pessoas pleno e sênior
porque júnior ali está mais difícil e tudo isso. Porque você está olhando especificamente para as vagas chamadas analista de dados, para as vagas chamadas cientista de dados. Você não está olhando para as vagas que querem pessoas com essa habilidade e que tem em todos os setores da empresa. Então, é até uma dica para quem for procurar, né, muitas vezes um trabalho, não necessariamente se você trabalhou com logística a sua vida inteira e você quer ir para a área de dados, pode ser que exista uma vaga dentro do RH para isso. Né? E se você aprender como é que funciona a metodologia, o passo a passo para resolver problemas, você aprender como executar ali todo o processo, você vai ver que independente da área que você trabalhar, você vai conseguir aplicar isso e não necessariamente você vai ter que ter uma bagagem muito grande. Ao longo do tempo, com pouquíssimo tempo, você já vai ser destaque na área. Então, eu acho que é um mercado que só tem a crescer, que só vai cada vez mais exigir, obviamente, conhecimentos diferenciados, comportamentos diferenciados, mas um mercado que tem um mundo de absorção aí de profissionais e que, para mim, são oportunidades infinitas. Como eu falei, desde o CEO da empresa até o analista de dados, todo mundo tem que ter esse viés de dados. Então, acho dificilmente um mercado que vai esgotar tão rápido. Inclusive, você deu um exemplo ótimo, né? O RH, que até pouco tempo não era uma profissão que não era nada relacionada a dados, né? O RH estava ali para fazer treinamento, para fazer contratação, fazer demissão, lidar com pessoas. E agora, né, há pouco tempo surgiu essa relação entre o RH e o Analytics, mas não necessariamente você vai ser contratado como analista de dados no RH. Eles querem uma pessoa para a área RH e nessa área, se você tiver essa habilidade analítica, você pode ter aí uma vantagem competitiva. Exato. Para facilitar, eu acho, o entendimento, Fernanda, eu vou usar a analogia, porque assim, quando a gente fala de habilidade de ser crítico, ser mais analítico, às vezes isso é muito subjetivo, né? Não dá para a gente entender muito bem. Então a gente fala assim, todo mundo tem que ser comunicativo, todo mundo tem que ser capaz de se comunicar, de se relacionar com as pessoas e tudo isso, beleza. Mas isso é subjetivo, né? Agora, quando a gente fala assim, ter ou não o inglês, já não é tão subjetivo assim. O inglês é extremamente, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui ou está ouvindo sabe que o inglês é extremamente importante. O inglês abre portas que normalmente não estavam abertas sem você falar inglês. Então você abre um leque de oportunidades. E eu acho que essa área de dados ela vem tão tangibilizada quanto o inglês. Lógico que o inglês tem uma abrangência muito maior, mas ao meu ver, no longo prazo vai ser algo que a gente fala assim: olha, quem tem essa habilidade tem um leque de oportunidade diferenciado. Quem entende isso daqui tem um leque de oportunidade diferenciado. Não é só falar assim, aquela pessoa é comunicativa, aquela pessoa pensa diferente. Não, isso não é tão palpável. Agora, se você tem um viés analítico, se você tem habilidade, se você domina a ferramenta, se você consegue entender o negócio, isso vai abrir um leque que não existiria se você não tivesse essa habilidade. Excelente. Lorenzo, a gente está se encaminhando ao final do nosso episódio, mas agora eu queria que você deixasse sugestões aí para o nosso espectador. Eu queria que você falasse um livro que você gosta muito e gostaria de recomendar, e também uma pessoa ou um canal que te inspira e assim inspirar também o pessoal daqui. Show de bola, Fernanda. Vamos lá. Um livro é até difícil, mas vou falar um técnico e um não técnico para facilitar. Eu acho que um livro não técnico que fala muito desse pensamento, de tudo que a gente está trazendo aqui, dessa importância de conectar os pontos, de conhecer o todo, é um livro chamado Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? É um livro, se eu não me engano, eu posso até pesquisar aqui depois para passar o autor, mas se você quiser depois botar o O link link vai embaixo estar aqui para aqui o pessoal, embaixo. legal, pode colocar. Então, é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? É um livro que trata, ele obviamente não vai falar que ser especialista não é importante, mas ele vai trazer justamente esse viés de que ser especialista é importante no início e que ao longo do tempo você precisa aprender a ser um generalista. Precisa aprender a pensar como um todo. E aí você vai ser, às vezes, uma pessoa que cresceu dentro da área de RH, virou um diretor de RH e daqui a pouco você recebe uma proposta para tocar a área de finanças, para tocar a área de projetos, para tocar a área operacional. Por quê? Porque você é capaz de conectar todos esses pontos. Então é um livro excelente, não técnico, mas que fala um pouco dessa habilidade que a gente comentou aqui. E um segundo livro, eu acho que todo mundo fala desse livro, mas eu gosto de reforçar, porque eu sei que tem pessoas que ainda não conhece, mas para quem está começando, dando os primeiros passos na área de dados, é o Storytelling com Dados, que eu acho que vale você botar aqui embaixo também, né? Coloquei ele porque eu sei que muita gente já conhece, então para não falar mais do mesmo, eu trouxe esse do livro dos generalistas, especialistas, que eu acho que é o que tem mais peso aí em cima da nossa conversa, tá bom? E um canal de uma pessoa que me inspira bastante, bom, eu acompanho há um tempo já,
é um Álvaro Chocaí, não sei se você conhece, mas é um CEO, enfim, fundador de uma faculdade de business, uma business school lá de São Paulo, que se chama Link, tá? Então a gente pode deixar o Instagram dele aqui embaixo. Então ele tem uma história brilhante, tem, enfim, todo um contexto dessa história, o pensamento dele, a estrutura da faculdade que ele criou e tudo isso é muito voltado a negócios, a como pensar diferente, a resolver problemas. Então é uma pessoa que eu acompanho diariamente, muita coisa que ela faz. Eu acho que, de fato, ela tá, para sair um pouco desse mundo de dados, ela está transformando, né, de certa forma, o mercado de educação aqui no Brasil, colocando num nível que a gente talvez nunca atingiu, e eu acho que tem um impacto não só social, mas um impacto de construção mesmo no longo prazo impressionante. Então, é uma pessoa que eu me inspiro aí fora também desse meio de análise, fora desse meio que a gente atua e que eu gosto de acompanhar desde quando ele começou, acho que, sei lá, 2020, algo do tipo. Legal. E agora é a hora do famoso jabá. Faça aí o convite para o pessoal conhecer o seu trabalho, conhecer suas redes sociais e te acompanhar. Show de bola. Bom, a gente falou bastante aqui, um pouco de tudo, né, Fernando? Então, quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer mais, seja Power BI, seja para trocar ideia, trocar experiências, sobre experiência de carreira, enfim, a parte de LinkedIn, o arroba lá das redes sociais do Instagram é arroba EmpowerData, no LinkedIn é meu nome, então a Fernanda pode colocar aqui embaixo depois, Lorenzo Rodrigues. Só me adicionar, mandar uma mensagem, assistiu o podcast lá, ouviu o podcast, a gente troca uma ideia e vai ser um prazer atender todos vocês, tá bom? E a gente sempre coloca um conteúdo novo lá todos os dias para que vocês possam estar construindo essa carreira de longo prazo aí da melhor forma possível. E você que está nos ouvindo, espero que tenha gostado do episódio. Deixa aqui embaixo um comentário, vai lá acompanhar o Lorenzo. Deixa também o seu curtir se você estiver assistindo no YouTube, ou avalie a gente no Spotify com uma estrelinha. E, aliás, com 5 estrelinhas. E eu vejo vocês no próximo episódio. Lorenzo, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchauzinho. Show de bola, Fernanda. Tchauzinho. Muito obrigado, agradeço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.